Sabe quando nós dizemos, ouvindo, entendendo, recebendo e manifestando a palavra através dos nossos lábios cheios de fé, quando nós dizemos, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita e eu não serei atingido, não significa que você não está no meio de uma circunstância de conflito. Porque como é que 1000 podem cair de um lado, 10.000 à direita? É sinal que alguma coisa não está bem naquele lugar. Mas, contudo, porém, todavia, se nada se compara a Ele na sua vida, aquelas coisas não terão, as circunstâncias não terão, e haverá, pelo contrário, paz, motivo de permanecer inabalável, motivo de permanecer nesse lugar, onde há paz em meio à guerra. Onde há força para mudar situações, onde há fé suficiente para ver o milagre. Andar em paz não significa que alguma coisa não esteja acontecendo. Andar em paz é posição de quem já venceu, assim como a alegria, porque senão o diabo vai dizer para você em todo tempo ou em toda circunstância, isso é grave demais, isso não podia ter acontecido, olha o que aconteceu, você não pode mais ficar alegre, você não pode mais ser feliz, não há como ser feliz com essa situação, nem com essa circunstância. Mas sabe que pode? Porque alegria não é sentimento, alegria não é só emoção, alegria é posição de quem já venceu. E sabe por que você já venceu? Não foi porque você fez coisa alguma. É porque você decidiu estar nele, no vitorioso, no vencedor, naquele que morreu e ressuscitou. Aleluia! Por isso é que quando você entende que nada se compara a Ele, Ele é o seu lugar de descanso e paz. Aleluia! Nada nesse mundo é maior. Nada nesse mundo é maior. Aleluia! E nada se compara a Ti. És tudo pra mim. E nada se compara a Ti. És tudo pra mim. Oh! E nada se compara a Ti. Oh! Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Acho que já dá. Qualquer coisa os meninos voltam. Aleluia! Obrigada, Glieber. Obrigada, meninos. Aleluia! Para quem não sabe, esse aqui é o meu menino. E tá solteiro. Aleluia, oh glória. Aleluia, glória a Deus. E aí, prontos? Eita glória. Domingo é o início da semana, vocês sabem, né? Não é segunda. Carioca fala né, tá? Aleluia. Né significa não é. Não é? Então, domingo é o início da semana. Então, papai, através de uma pessoa abençoada, sabe que sua liderança, quando ela dá aquela sacudida em você, ela não te dá aquela sacudida para você ficar triste nem prostrado. Pelo contrário, é para você se levantar na mesma fé. Amém? Aleluia! Aí primeiro ela vem, faz carinho, diz que ama. Depois ela diz que você é uma pessoa maravilhosa, cheia da graça e do poder de Deus. Aí depois fala o que tem que falar da parte do Senhor. E depois diz, você pode. Não tem como não se levantar. Amém? Aleluia! E no meio disso tudo, aí vem o Senhor e diz, sabe de uma coisa? Eu que mandei ela falar. Eu que mandei a liderança falar. Sabe por quê? Porque logo depois de ter sido tratada e levantada pela palavra, pela instrução, pela exortação daqueles que me amam, logo a seguir o Senhor me deu um versículo e a gente vai vê-lo ainda essa noite, mas eu quero deixar, não precisa abrir, nós vamos abrir em outro lugar, só para você ficar ligadinho. Ligadinha. Aleluia. Provérbios 24:10. Quem conhece já vi até cara de... Oi, aleluia. Então, diz assim. Se te mostrares frouxo, na minha Bíblia, em várias versões está escrito frouxo. Frouxo, mole, fraco. Ah, você não sabe o que eu estou passando. Irmão, você acha que pregador é porta de madeira? De papel? De areia? O pregador vem aqui, prega o que ouviu, o que trouxe para ele vida,
e pela instrução do poder da palavra, da unção e do Espírito de Deus. Eu falo isso debaixo de unção, debaixo de instrução do Senhor. Funcionou para mim, vai funcionar para você, a menos que você não queira. Se você abrir a sua palavra, o seu coração para a palavra de Deus, sendo essa palavra, nós acabamos de cantar, que é o nosso maior tesouro. Sabe, nós temos, deixa aberto aí, eu ainda não acabei de ler ele todo não. Mas existe um versículo que nós falamos normalmente ao contrário. E dizemos, onde está o meu coração, ali está o meu tesouro. Sabe que ele não é assim, né? O que diz, na verdade, é, onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. E o que é um tesouro? Além de algo que você acha super importante, valioso e valoroso para você. E eu também. É nisso que nós colocamos o nosso esforço. É isso que nós guardamos. Porque um tesouro nós guardamos. Um tesouro nós, se disser que na minha sala não, porque eu não moro mais em casa, eu moro em apartamento. Mas se você que mora numa casa, se disserem para você que na sua cozinha tem um tesouro enterrado, você vai arrebentar, vai cavar, vai se sujar, vai cansar, mas não vai desistir enquanto não encontrar. Aleluia! E as coisas que nós vamos ver hoje, queridos, pelo Senhor, pela instrução do Senhor, é exatamente isso. Que nós não vamos nos demonstrar frouxos, porque não somos frouxos. Mas para isso precisa ter ou haver decisão. Porque a gente não se esforçaria para cavar até achar o tesouro? Nós não nos esforçaríamos para pegar aquilo que nós quiséssemos. Você ia colocar o seu coração nisso. Aleluia! E aí o versículo de Provérbios 24:10 diz, volto a repetir, quando uma ministração chega para você, quando o ministro de Deus é trazido para você, esse vaso, esse instrumento que vos fala é trazido, ninguém está fazendo pouco caso do seu sofrimento ou o sofrimento pelo qual você possa estar passando. Uma vez eu ministrei, conversando com uma grande amiga de mais de 20 anos, eu tentando trazê-la para a palavra, e ela dizia para mim, eu não sou como você. E eu disse para ela, eu não quero que você seja como eu quero que você entenda e alcance e receba essa palavra e seja como essa palavra, porque essa palavra me tirou e me tira de todas as circunstâncias conflitantes e me coloca no acerto, me coloca na vitória. Aleluia! O pregador não quer que você seja como ele. O pregador quer que você entenda, receba e viva pela palavra que transformou a nossa vida. E continua transformando, porque agora é para sempre. Aleluia! Amém. Vou acabar de ler. Eu falei que eu ia acabar de ler, eu vou acabar de ler. Diz aí, se te mostrares frouxo, diga frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. Aleluia. Aí hoje eu ouvi um termo, ou li um termo, você é um crente elástico ou mola? Porque o elástico, ele tem, ele pode ser esticado, mas ele volta ao normal. E é possível não arrebentar. A mola, ela vai estar sempre encolhida. E quando é colocado peso nela, ela não consegue se esticar de novo. Ela não consegue voltar para uma forma retilínea. Não, ela vai estar sempre pressionada. Nós fomos alcançados pelo Senhor para a liberdade. Independente de. Diga, independente de. E sabe quando eu falo independente de, eu falo também de coisas boas? Porque tem muita gente presa por coisa boa. Ah, não queria largar isso não. Ah, na vida antiga que eu tinha, antes de Jesus, eu tinha isso, tinha aquilo outro, mas ia para o inferno. No mínimo. Não tinha fé para andar livre de desejos próprios, de emoções próprias, de vontades próprias e de pensamentos próprios. Ou seja, era escravo. Aleluia. Vamos voltar para cá. Você está pronto para ser fortalecido no Senhor, na força do poder de Deus? Você já está sendo transformado pela palavra de Deus. Por quê? Porque eu não estou aqui para que você possa ter uma palestra motivacional, não. Eu fui obrigada a viver isso. Eu recebi. Pense. Depois de ter recebido a instrução, a correção, ainda vem o Senhor e diz, e é isso mesmo. Porque, vou te dizer, se te mostrar, eu lembrei, veio, rapaz,
pense, o Espírito Santo, ele traz à memória aquilo que te dá esperança. Onde já se viu uma palavra dessa sem esperança? Porque senão eu teria ficado prostrada, eu teria desistido, ou qualquer coisa. E muitas vezes acontece isso, porque não tem ninguém para dizer para você, ei, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Aleluia. Abre comigo lá em Efésios, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Efésios capítulo 6. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de começar o culto, veio uma irmãzinha abençoada e disse, eita, eu gosto da palavra de exortação. Eu falei, glória a Deus. Senhor, muito obrigada. Não é porque eu tenho visto ministérios jovens. Glória a Deus. Quem foi? Foi o pastor Zé Carlos que falou. Não, tem 19 anos de crente, mas eu sou jovem. Então, eu também sou jovem há mais tempo. Mas, aleluia. Mas já vi ministérios jovens quase serem eliminados, porque as pessoas dizem, eita, lá vem, vai descer o cajado. Eita, lá vem, vai acontecer. Eita, lá vem, vai fazer. Eita, irmão, o profeta vem para você não morrer. A palavra de exortação vem para você não se manter no erro, não cair no buraco do pecado, que é uma coisa bem escorregadia, e todo mundo, eu venci o pecado, vou botar o pé lá, morre! Botou o pé lá, escorrega para dentro e morre. O profeta está aqui para dizer, não pisa, não tenta, tira a tua mão daí. Anda na palavra, porque aí sim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Aleluia. Efésios capítulo, mas o negócio é aqui. Efésios capítulo 6, versículo 10. Aleluia. Pronto para ser fortalecido e não se mostrar mais frouxo? Amém. Frouxo, eu gostei dessa palavra, frouxo. Na hora eu não gostei não, mas agora eu gosto porque eu estou passando ela para você. Glória a Deus. Diz aí, no verso 10, a partir do verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos naquilo que está acontecendo. Na pessoa que tem dinheiro do seu lado? Na pessoa que pode arrumar o que você precisa? Na sua mãe? No seu pai? Não. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, ou seja, do poder dele. Amém? Aí, finalmente, vou ler de novo na nova tradução na linguagem de hoje. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Essa é a versão na nova tradução, na linguagem de hoje. Amém? E fortalecidos aqui traz o mesmo entendimento, o mesmo pensamento do que uma vez nós conversamos. Eu estou vendo que várias pessoas onde eu ministrei sobre ser fortalecido no Senhor estão aqui como estavam naquele dia, mas é a mesma palavra. Fortalecidos aí é a mesma palavra que é dita em Filipenses 4,13, que nós usamos muito na nossa vida, no nosso dia a dia, onde diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. E a intenção dessa palavra, ou o entendimento dessa palavra, é estar abastecido, diga abastecido, para ir além da sua própria força, para superar, para vencer, para ultrapassar, seja desafio, seja coisa boa, porque, tá bom assim, mas pode melhorar. Amém? Então você tem agora o Todo-Poderoso. E eu vou sempre, em todas as ministrações que o Senhor me der a oportunidade de trazer, de compartilhar com cada um de vocês, eu vou sempre nos lembrar, ou lembrar a cada um de vocês, como eu tenho buscado me lembrar e sido lembrada. Porque sabe que tem coisas que viram paisagem? A gente acostuma. Tem gente se colocando dentro de cavernas, com uma página dessa palavra. Se você olhar a respeito da história da igreja que busca alcançar povos onde essa palavra não pode ser pregada, eles se reúnem em cavernas, com o risco de serem mortos. Tudo porque eles acharam essa palavra. Pelo poder que há nessa palavra. Acha que aquele povo não está, não, entre aqueles que vão ver 1000 caindo ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas eles entendem e compreendem que não serão atingidos. E por isso, por esse amor, pela gratidão a essa palavra e o que ela fez com a vida deles,
eles não abrem mão da salvação. E nada se compara a Ele para eles. Nada do que esteja acontecendo, nada do que possa acontecer. Ah, e se não der certo? Não importa, nada se compara a Ele. Aleluia! Porque 1 Coríntios 6,17 diz que você, unido ao Senhor, é um só espírito com Ele. É o Todo-Poderoso que pegou junto e veio habitar em cada um de nós. E eu sei, queridos, eu volto a repetir, eu sei que às vezes o desejo é se render, mas acabamos de dizer. Assim como eu falei, pregador também é gente. Só que temos que entender que se render só a Deus. Quer ficar de joelhos? Não se dobra para a situação. Não se dobra para o que tenha ou não acontecido, para o que você está ou não vendo. Viva pela fé e se renda apenas à palavra de Deus. Eu precisei entender que não é varinha de condão. Não tem Harry Potter, tem o Espírito Santo. Tem a palavra de Deus. O justo vive pela fé. E pela fé nessa palavra, vive tendo a unção de Deus, despedaçando. Ela não quebra, ela despedaça todo o jugo. E não pense que vai despedaçar o jugo apenas na vida do outro, vai despedaçar na sua. Porque muitas vezes o que acontece com outros afetam a nossa vida se nós não permitirmos que essa palavra nos lave e que essa unção despedace em nós todo o jugo que pode virar ofensa. Ofendido não adianta, vem ira e ira não opera a justiça de Deus. Aleluia! Porque se nós decidirmos viver pela fé, baseada na palavra, permitindo que a unção faça o que ela faz preciosa e poderosamente. Aleluia! Cheios do Espírito. Queridos, aí, ó, de repente. Oh, aleluia! De repente. Volta lá para Efésios comigo, por favor. Efésios, no capítulo 5, o verso 18. Oh, glória! Aleluia! Eu vou abrir aqui. Nessa. Efésios 5,18 diz aí. Por que nós vamos ler Efésios 5,18? Porque ao invés de não saber mais o que fazer e a vontade de chutar o balde vier, se nós estivermos cheios do Espírito, porque agora o Espírito do Senhor habita em nós. Amém. Eita, que hoje deu vontade de chutar o balde. E se chutou o balde? E se aconteceu? Irmãos, dá a volta por cima. Nós nos arrependemos. Nos arrependemos e voltamos a viver cheios da palavra e cheios do Espírito para ver as novas coisas que o Senhor tem. E aí, de repente, Efésios 5,18, aleluia, diz assim: não vos embriagueis e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. E você sabe como se encher do Espírito? Aí diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Oração, leitura da palavra, ler, meditar na palavra, pensar na palavra, falar a palavra, declarar com salmos. Sabe que declarar salmos não é você decorar os salmos e começar a cantar para o Senhor? Pode, pode. Mas sabe que dentro de você existem salmos, ou você acha que o salmista decorou de algum lugar? Veio de dentro do Espírito, veio de dentro de onde ele entendia, no coração, cheio de fé, convicto de quem Deus era. Podemos ver que alguns salmos começam falando de coisas não tão agradáveis. Senhor, aí rios de não sei o quê, e rio de sangue, e eu estava não sei aonde, aconteceu. Mas chegava um momento que ele dizia: peraí, mas o Senhor, aquele que me mune de coragem, de força, aleluia, aleluia. Acha que o salmista dizendo: bendirei ao Senhor com a minha alma, ou bendize, ó minha alma, ao Senhor? Você acha que ele está dizendo isso porque a alma estava querendo bendizer ao Senhor? Não, alguma coisa tinha acontecido, e ele estava ensinando a alma dele o que era bom para a saúde. Aleluia, aleluia. E dessa forma, cheios do Espírito, você vê um crente que não é frouxo. Você é um crente que anda firme. Ele fala de forma sobrenatural, ele canta de forma sobrenatural, ele se submete às autoridades, como nós vimos aqui.
ele dá graças bem, ou seja, ele tem o louvor, a gratidão ao Senhor. E aí, de repente, aleluia! Esse crente, o não frouxo, ele pode ser dirigido pelo Senhor. E não entenda isso como se eu estivesse, novamente, eu vou repetir, para que você possa ficar bem claro para você. Eu não estou fazendo pouco daquilo que possa estar se passando na sua vida, não. Mas mantendo a atitude de tristeza, de ser frouxo ou de frouxidão, a gente não vai resolver. Não vai ver a solução. Porque onde entram as emoções abaladas, o Senhor não consegue agir. Ah, ele não pode? Pode, mas ele não consegue. Porque nós não damos espaço. Porque ou nós adoramos aos nossos sentimentos, às nossas emoções ou às coisas que estão acontecendo, ou nós dizemos, nada se compara a ti. Essas coisas não se comparam à tua presença em mim. Essas coisas não são maiores do que a tua presença em mim. É por isso que eu tenho paz, é por isso que eu ando em segurança, porque nada se compara a ti. Aleluia! Alegria, você pode andar em alegria. Diga, eu posso. Andar em alegria. Diga, eu não vou me render a nenhuma circunstância. Aleluia. Como vimos, a Bíblia fala que nós podemos e devemos andar na força do Senhor, na força do poder de Deus. Quem andou dessa forma não retrocedeu, não voltou atrás, pelo contrário, avançou, se fortaleceu, mas tudo porque decidiu fazer. Precisava fazer alguma coisa, o quê? Decidir. O que é que eu vou decidir? Aí nós vamos abrir em Provérbios 24:10. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem aqui gosta de adversidade, irmãos? Ninguém. Eu nem vou deixar alguma pessoa levantar a mão, porque sei lá, né? Mas quem gosta de perseguição? Ninguém. Quem gosta de aflição? Ninguém. Claro que não. Nós nascemos para vencer, nós nascemos para ser a autoridade, para governar. Mas em algum momento isso se perdeu e a gente está reaprendendo a andar em autoridade, poder e governo. Aleluia. É possível. Amém? Provérbios 24:10, como eu ouvi, agora eu vou passar para vocês, porque agora a bola está comigo. Diz, se te mostrares frouxo, você está dizendo que não sou eu que estou te chamando de frouxo. Você está entendendo? Nem Deus está te chamando de frouxo. Pelo contrário, a palavra está dizendo, se você... Eita, ô glória, paz do Senhor, irmão. Você está aqui, que coisa boa. Aleluia. Glória a Deus. Se você se mostrar frouxo no dia da angústia, é possível ver que a sua força é pequena, ou será pequena. Por quê? Porque se você amolece, você não vai fazer o que tem que fazer para vencer aquela situação. Nós não somos como a mola vivendo pressionados, nós somos como elástico, ainda que possamos ser esticados, vai ser para ir mais longe. Amém? Claro que nós sabemos que ninguém gosta desse tipo de coisa. Eu vi, procurando a respeito desse versículo, buscando, porque já que Deus falou, né, depois de ter sido ensinada, corrigida, levantada, Deus ainda veio e confirmou, falei, bom, alguma coisa tem aí, né? Um dos exemplos que eu vi a respeito desse versículo citado, em Provérbios 24, é que quem pula de avião ou de paraquedas, ou quem pula de um avião de paraquedas, ele nunca pula sem ter a certeza de que tem o reserva. Ou seja, tem que estar preparado. Aí nós vamos ver, ou considerar algumas coisas em relação a isso. A maneira que você olha para a situação, para a circunstância, vai determinar se você vai ser fraco ou frouxo. Ou se você vai ser fraco ou forte. Se você vai ser frouxo ou se você vai ser forte. E lá em Provérbios 23:7 diz, assim como imagina em seu coração, assim você é. E sabe de uma coisa? O que o Senhor Jesus diz... Jesus é Senhor da sua vida? Amém. Você sabe que Ele é a palavra. Amém. O Espírito da verdade habita em nós. Então, essa palavra é Senhor sobre a nossa vida. Amém. E o que o Senhor diz ao longo de sua palavra, principalmente no Novo Testamento, é que nós devemos atribuir a nós o valor que a palavra nos dá. Não o que nós achamos de nós mesmos. Não o que a circunstância diz de nós mesmos. Não o que está acontecendo diz que vai acontecer.
porque só vai acontecer se nós deixarmos. E se acontecer, nada se compara a Ele. Ainda assim. Outra coisa é a força necessária, e eu quero que você preste atenção nisso, por isso eu anotei aqui bem direitinho. A força necessária para vencer o dia da angústia é proporcional ao investimento que eu e você fazemos de nos manter cheios da palavra. Vou ler de novo. A força necessária para vencer no dia da angústia é proporcional ao investimento que eu faço em me manter cheio da palavra, ou alimentado da palavra, porque aí eu sou o produtor de resultado. Amém? Sabe qual é o exemplo? Quando quem dirige aqui sabe. Quantas vezes a gente sai e faz um monte de coisa de carro, vai. As coisas do dia a dia, você vai. Quando vê, aí colocou o carro na garagem, você tem que sair de novo, quando olha, pifou. Por que pifou? Acabou a gasolina. Por quê? Porque não prestou atenção naquilo que era mais importante, encher o tanque. Porque você só chega ao destino se tiver gasolina. Eu não estou falando do povo que diz que encheu pela fé. O natural é você estar cheio. O natural é você buscar estar cheio, para que não tenha que viver de misericórdia. Amém? Aleluia. Diga, a pregadora. Não, a tia Martinha está falando do que vive. Agora você vai dizer com amor e carinho: eu amo a tia Martinha. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Eita glória. Sabe que se não estivermos cheios, queridos, no nosso dia a dia podem haver situações e circunstâncias, e existem todos os dias, no dia a dia, momentos e circunstâncias que vão roubando de nós aquilo que nós mais precisamos, o momento de nos enchermos. E se não nos enchermos, vamos nos encontrar frouxos, fracos, subjugados pelas circunstâncias. E aí lá em Mateus 7, não precisa abrir, eu vou ler para você o versículo 23. Todo homem ou mulher, amém? Que ouve as minhas palavras e as pratica, será considerado prudente, como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as enchentes, os vendavais e as chuvas, bateram forte contra aquela casa e ela não caiu, porque foram construídos sobre a rocha. Aleluia! Sabe de uma coisa? Não há problema, não há circunstância, não há situação que Deus não supere. Portanto, se estamos cheios do Espírito de Deus, se estamos cheios da palavra de Deus, não há nada que nós não possamos superar, nada que não possa ser vencido pela fé, porque o próprio Jesus disse, tudo é possível, mas tem um para quem? Quem? Tudo é possível ao que crê, aquele que crê. Aleluia! Sabe o que é nocivo, o que é danoso, o que é algo que seja ruim, que de alguma forma venha contra você e eu, mesmo que seja real. Quando nós escolhemos viver pela fé, nós saímos da dimensão do fácil ou difícil, do impossível. Para quê? Para o possível. Aleluia! Aleluia! Por isso vale a pena. Vale a pena. Eu tenho tido bons conselhos, irmãos. É por isso que eu quero que você receba essa palavra como um bom conselho vindo do Senhor. Para que você possa não se manter prostrado, nem frustrado, mas para que você possa avançar. 2 Coríntios 4, um dos versículos que nós vamos ler, diz, cri, por isso falei. Não é assim? Abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, por favor. Aleluia. Eita que eu queria dizer tanta coisa, mas vai ser aos poucos, amém? Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. No verso 8, vocês sabem que eu gosto desses versos, né? Todas as vezes que eu ministro aqui, eu acredito que eu já tenha falado, ou tocado, ou passado por esses versículos. Amém? Esses versículos e a renovação da mente são base da fé, não é? Renovar a mente, falar aquilo que eu creio, meditar na palavra e falar aquilo que a palavra de Deus diz. Tudo isso é o que move a nossa vida. Não tem como não falar de algumas coisas, ou em algumas coisas. E aí, no verso 8, diz que, atribulados,
E aí, atribulados, como ele está falando, ele está usando o versículo da mesma forma que ele cita ou fala, com a mesma intenção que ele usa em um outro versículo, não precisa abrir lá, em 2 Coríntios, capítulo 7, no verso 5. Só que lá ele acrescenta duas coisas importantes que fazem toda a diferença nesse versículo aqui também. Porque lá em 2 Coríntios 7, quando ele fala a respeito desse atribulados, ele cita, inclusive, que é atribulados pelo lado de fora, seja por combates, ou por dentro, em temores. Eita! Significa o quê? Que seja interiormente ou exteriormente. Todavia, agora a gente continua o versículo. Todavia, Paulo não estava angustiado. Agora, deixa eu dizer, a palavra grega que fala sobre isso, ela junta duas palavras que significam sufocado. Ele não se deixou sufocar pela tribulação. Aleluia! Aleluia! Então nós nos encontramos nesse Deus habitando em nós, em um lugar onde tudo é possível e nada é impossível. Aleluia! Aí continuando diz, perplexos, porém não desanimados. E desanimados aí fala a respeito de estarmos completamente ou totalmente perdidos. Nós não estamos mais perdidos. Você não está mais perdido. Nós fomos achados, encontrados pelo amor de Deus. Recebemos desse amor. Agora podemos ser orientados pelo poder, pelo amor de Deus, pela palavra de Deus. Guiados pelo Espírito em todas e qualquer situação. Então, nesse sentido, naquilo que nós estamos falando, o cristão precisa se lembrar aqui, no que estamos falando, principalmente ou basicamente de duas coisas. A primeira, não é Deus quem causa nenhuma situação ou circunstância conflitante em que podemos estar envolvidos ou aconteça. Deus não tem nada a ver com o dia mau. Deus não causa maldade nos seus filhos ou para os seus filhos. Aleluia. E a outra coisa é, Ele quer nos orientar, nos fortalecer para passarmos ou sairmos dessa situação. E não só isso, ajudarmos outros a sair também. Porque quando aprendemos a estar cheios do Senhor, a gente não fica olhando só para o nosso umbigo. Porque senão a gente vai viver triste. Uma vez numa conversa em casa, eu lembro que a gente aprende com os filhos, amém? Eu lembro que o Bruno, numa conversa em casa, disse para nós, gente, porque nós estávamos falando sobre motivos para não se ir à igreja. Ah, mas aconteceu, ah, mas foi assim, ah, mas foi assado. Não, 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 não. E ele disse, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu aprendi que motivo para não ir para a igreja é o que mais tem. Mas ninguém vai para a igreja por causa de motivo. Nós vamos para a igreja porque a palavra de Deus diz e porque nós vamos adorar ao Senhor, porque nós vamos servir ao Senhor. É algo que está estabelecido. Nós vivemos pela fé e temos que cumprir. Amém. Aleluia. Outra coisa que uma vez eu falei para ele foi a respeito de Provérbios 31. 31? 31. É? 31. Quando fala a respeito da mulher. Achei uma... onde acharei, não é? Aí aquele provérbio fala da mulher virtuosa. Isso, mulher virtuosa. Falei, também foi a mãe do rei que falou para ele. Porque logo no cabeçalho do Provérbios 31, está lá escrito, conselhos da mãe do rei Lemuel. Só podia ser. Uma sogra vai querer o quê pro filho? E aí meu filho disse, mãe, se você acha que esse versículo está errado, e que Deus colocou ele errado de alguma forma na Bíblia, todo o resto está errado. A gente aprende com o líder, a gente aprende com o filho e toma. Deus não consegue tratar comigo assim, filhinha, amor da minha vida, querida, porque Ele sabe que eu vou tentar dar nó nele. Então Ele já vai logo no... Se apruma, menina. Aleluia, voltando. Verso 9. Perseguidos. Você pode estar achando que está sendo perseguido. Aqui, na língua que foi escrita, significa ser caçado como animal. Mas diz a palavra e o autor, aquele que está escrevendo, que pode ter vivido aquela situação, e nós vamos ver que ele viveu, você pode ter vivido alguma situação assim. Querido, diz que ele não estava desamparado pelo Senhor. Você não está desamparado. Aleluia.
Aleluia. Ele viveu uma situação de morte, porque aí, logo a seguir, o versículo diz, você pode até ser abatido. Ele foi abatido. Houve uma situação em que ele foi apedrejado numa cidade chamada Listra. Sabe de uma coisa? Ele não ficou destruído, ele não foi destruído, mas ele foi ressuscitado. Porque um dia ele decidiu, diga, decidiu. Não ser frouxo, mas viver e andar em força naquilo que ele acreditava do Senhor. Eu vou viver segundo aquilo que eu acredito desse Deus. Aleluia. Essa situação não vai te destruir. Essa situação não vai te destruir. Aleluia. Ah, mas e aí, aqueles que morrem? Querido, se ele era da fé, ele vai ter que ter deixado um legado. Aleluia. Mas não vai ficar barato, mesmo porque ele não morreu de verdade. Aleluia. Paulo foi abatido pelo apedrejamento? Pode ter sido, mas destruído ele não foi. Agora, eu não sei se pode dizer essa palavra aqui. O rapaz, porque lá no Nordeste diria, o cabra, levantou. Ressuscitado. Mas acha que... E as feridas, e o machucado, e a dor na carne, né? Foi amparado, levado de volta para a cidade, para ser cuidado, para ser tratado. O que eu achei mais importante é que a palavra garante que ao invés de ficar murmurando e se doendo das suas dores, que eram legais, porque ele tinha, a gente pensa em pedrinha, uma pedrinha assim, pá. Não, era pedregulho. Era para matar. Ele estava todo arrebentado. E ele estava sendo cuidado. Só que ao invés de se lamentar, a palavra de Deus diz que ao invés de ficar falando de raiva, de medo, escondido naquela casa, com raiva ou com medo, a palavra garante que ele estava pregando a vida. Machucado, sendo tratado, mas pregando a vida. Ele não deu ênfase, pelo que você vai ver no texto, lendo a palavra, você vai ver que ele não deu ênfase à morte que queria tirar a vida dele. O que ele fez foi dar ênfase à vida que o tirou da morte. Amém. Aleluia. Foi assim que Jesus disse daquele cego. Chegaram lá, mas o que foi que aconteceu? Por que ele estava assim? Porque quando Jesus fala a respeito disso, e ele diz, isso aconteceu para a glória de Deus, todo mundo acha que foi a cegueira. Não foi não, foi a cura. Amém. Porque assim como Davi disse que na cova ele não glorificaria ao Senhor, assim a doença também não glorifica a Deus. Por que ele causaria? Amém. O que glorificou a Deus foi a cura. Amém. Porque Jesus foi ungido, assim como nós somos, para fazer, amém? Assim como Paulo não evidenciou a maldade, nem a opressão que ele sentiu ou que ele viveu, mas ele evidenciou, ele pregou a vida. Se você lembrar, aqueles que leram algumas passagens do Novo Testamento, principalmente as cartas, e eu aconselho você a ler as cartas porque é para a igreja. Uma vez Pedro com seus discípulos foram presos, levados, em cativeiro, o anjo foi lá no cativeiro, liberou todo mundo, e sabe o que ele falou? Glória a Deus, aleluia. Volta para lá e prega a palavra da vida. Para lá, para onde? Para onde ele tinha sido preso. Ai, Senhor, o que Paulo podia ter pensado naquela casa? Senhor, eu estava pregando a palavra, Senhor, eu estava obedecendo a tua palavra, Senhor, eu estava fazendo o que a tua palavra disse e fui apedrejado. Ei, aleluia. Sabe, algumas vezes algumas pessoas me perguntam, e eu já me perguntei isso a respeito de Paulo. Eu mesma já me fiz essa pergunta a respeito de Paulo. E não foi só uma, não. Várias pessoas. Por isso que quando a pessoa pergunta, eu rio. Rapaz, como é que... Assim como devem ter perguntado a ele, perguntaram para mim, e eu também perguntei a respeito dele. E eu vou... Como é que você pode pregar vivendo essa situação? Você viu que Paulo não murmurou? Paulo não reclamou? Ele podia e devia, provavelmente... Certamente ele estava dilacerado no corpo, mas provavelmente ele estava dilacerado também
na alma. Mas ele não fez caso dessas coisas. E ele não tinha feito nada de errado. Mas ele passou e decidiu viver de forma extraordinária. Não atentando, como você conhece da palavra, a palavra também diz que se no exterior podemos nos corromper no dia a dia, no interior, ou o nosso interior, se renova, se renova, se renova, se renova pela palavra de Deus. É nesse mesmo capítulo que lá no versículo 13 nós lemos e sabemos, criei, por isso falei. Ele ali estava citando o Salmo 116, versículo 10. Só que ele também diz, nós também cremos, por isso também falamos. Falamos do quê? Do que cremos, não do que estamos sentindo, não do que podemos estar vivendo, não do que está acontecendo, mas do que a palavra de Deus diz, e nós podemos proclamar para ver a situação mudada. Amém. Afinal de contas, nada se compara a Ele. Aleluia! 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 É nessa força, é nessa fé, é não sendo frouxo que a gente não deixa de congregar por qualquer coisa. É não sendo frouxo, é nessa força que a gente vence dificuldade. É não sendo frouxo e se mostrando forte, que seja dor no corpo, seja na alma, seja o que for, nessa fé, nessa força, nós vivemos, nos movemos, vencemos, nos levantamos e levantamos outras pessoas e mostramos a salvação do Senhor para elas, para o mundo. Atraímos quem não tem Deus para essa verdade, para essa fé, para essa vida, para a cura que flui dentro de nós. Aleluia! É nessa fé, é não sendo frouxo e sendo fortes nessa fé que a gente perdoa. É não sendo frouxo, é nessa fé, é nessa força, porque tem que ter força para pedir perdão. Tem que ter força para se ajoelhar. Aleluia! Tem que não ser frouxo para mudar uma situação. Porque com certeza algumas coisas querem nos abater. Mas sabe que se você se dobra para as coisas, você está idolatrando a coisa. É difícil pensar dessa maneira, irmão. Mas é onde está o bom combate da fé, na nossa mente, na nossa alma, na transformação. Você acha que é fácil deixar coisas que você queria fazer? Não é muito mais fácil gritar, chutar o pau da barraca, tacar tudo, quebrar, desistir, romper, não lutar? É mais fácil. Não é mais fácil chorar? Mais fácil. Ah, não pode chorar? Pode, desde que você fale a palavra. Senhor, eu creio. Está doendo, mas eu creio. Paulo não estava reclamando com Deus do que tinha acontecido. Ele dizia, ei, esse Cristo morreu, ressuscitou e agora está sentado à destra de Deus. A verdade que era pregada, não é? Desde Atos, na igreja primitiva, hoje nós temos muito mais revelação. Queridos, hoje nós temos muito mais condição do que eles tinham de viver poder, glória, manifestações de milagres, curas. O que está acontecendo? O que está acontecendo, ou pode estar acontecendo, é que nós não temos nos enchido da palavra de Deus, não temos nos enchido do Espírito Santo de Deus. E por isso temos sido vencidos em alguns momentos por situações e circunstâncias, ou nos deixado abater por elas. Quando, na verdade, lá na igreja primitiva, o que se pregava era a vinda de Cristo, a morte dele, a ressurreição. A ressurreição. A ressurreição. E o assentar à destra de Deus. Só por isso queriam matar eles, porque só isso levantava mortos, só isso
libertava cativos. Só isso transformou 120 pessoas no dia de Pentecostes, numa igreja de 3.000 pessoas, depois 5.000, e foi aumentando e aumentando. Eles não eram escorraçados, mandados embora das cidades, porque estavam fazendo algo ruim, mas porque pessoas estavam sendo levantadas da cova, porque famílias estavam sendo restauradas, porque demônios estavam sendo colocados para fora. Amém. Aleluia. Aleluia. Diga, tudo posso. Naquele que me fortalece. Agora diga, por isso, eu não sou frouxo. Eu sou forte. E eu vou andar, me mover, falar, pregar nessa força. Aleluia. Você pode se colocar de pé?